Atiraram no Trump! Meu Deus, é um atentado terrorista! Não, é uma conspiração da CIA! Ou pior, a KGB voltou! Ah, é uma invasão alienígena! Socorro! Ok, amigos, não, este vídeo não é um vídeo político, um vídeo sobre fofocas a respeito do atentado sofrido por Donald Trump. Isso sim podemos afirmar, ele sofreu um atentado. O que a gente não pode afirmar é nenhuma das coisas que eu brinquei ali no começo, que foi um atentado combinado, que foi uma estratégia política, que foi uma conspiração. O que sim a gente pode afirmar é que houve o atentado. Partindo disso, vamos ao tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é, sim, a comunicação. E como ela pode ser usada de várias maneiras para criar histórias ou contar histórias de maneira em que as pessoas tirem determinadas conclusões por esse ou por aquele objetivo. Ou seja, a gente pode sim enviesar essa palavra tão usada e banalizada hoje, a dita narrativa. A comunicação ou o uso das narrativas é algo muito poderoso, isso não é de hoje. Existe a antiga frase, né? Comunicação é poder, ou informação é poder. E tudo isso já é, sim, uma grande preocupação às pessoas que detêm poder em suas mãos, ou detêm conhecimento em suas mãos. E vou dar alguns exemplos, vindo desde lá quando Gutenberg inventou a prensa e a partir daquele momento os livros ou o conhecimento contido nos livros não precisava mais ser copiado à mão, e essas cópias à mão eram feitas apenas por pessoas autorizadas ou pessoas escolhidas pelo rei, pelo papa ou ao poderoso a quem interessasse manter aquelas informações sob um certo tipo de controle. O controle das informações ou até a censura de uma coisa ou outra também não é exatamente o ponto desse vídeo, mas podemos falar sim sobre ferramentas usadas ao longo do tempo para que histórias sejam contadas assim, assim ou assado. Uma grande confusão é achar que as narrativas são frutos de mentira apenas, e não, isso não é verdade. É possível sim contar uma mesma história falando apenas a verdade usando recortes dela para que ela, desta maneira, faça com que as pessoas cheguem a esta ou aquela conclusão. Eu até cito aqui um comercial, se não me engano era da Folha de São Paulo, onde uma câmera chegava bem próxima assim a uma página impressa e falava: este homem fez o seu país crescer tantos e tantos números por ano, ele acabou com a fome, ele fez isso falando só verdades. E quando essa câmera se afastava era ninguém menos, ninguém mais do que o Adolfinho, aquele alemão que fez o que todos nós já sabemos, não precisamos nem citar aqui. Então vamos aos fatos, eu vou contar aqui um exemplo. Imaginemos que aqui nessa janela ao meu lado, eu estou observando ali e vejo um homem que está com seu cachorro. O cachorro escapa da coleira e vai para a rua. Em seguida, o homem percebe esse cachorro escapando para a rua e corre atrás, certo? Esse é o fato, ou isso é o que eu acabei de relatar, acabei de ver. As maneiras que eu posso usar para contar essa história podem deixar essa história um pouco mais apimentada ou tirar conclusões sobre ela. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu falo assim: poxa, eu vi um cara ali na rua, ele tava tão relapso olhando pro celular que ele nem se ligou que o cachorro dele escapou e foi pro meio da rua. E depois saiu correndo atrás, apavorado, quase foi atropelado. Ou seja, eu já deixei aqui na minha história um certo tipo de conclusão ou uma imagem de que este homem é um homem descuidado. Ou podemos contá-la de outra maneira. Um homem estava com o seu cachorro que repentinamente teve um surto, escapou para a rua e o homem, num ato heróico, pensando apenas na vida do seu cão e em mais nada, se atirou frente aos carros para tentar salvar o pobre animal. Nesse caso estamos falando da mesma história, mas aqui nessa maneira de contar a gente já tem que, poxa, esse homem não é assim tão relapso, ele é sim um herói, ele se preocupou, vendo que as coisas fugiram ao seu controle, ele fez tudo o que podia e até o que não podia, como se atirar à frente dos carros para poder salvar o pobre cãozinho. Deu para entender? É um exemplo pequeno, é um exemplo curto, mas é disso que eu estou falando. Existem maneiras de se contar as histórias. E além disso também, hoje a gente vive a era da internet, onde tudo é muito rápido e as conclusões são muito rápidas. E as pessoas já ouvem isso de alguém, ouvem alguém contando qualquer uma dessas versões e vai passar adiante. E sim, a gente tem aquela brincadeirinha das criancinhas que você conta uma coisa numa ponta da fila e lá na outra ponta chega uma história totalmente diferente. É isso o que acontece com a comunicação na maioria das vezes. Pensemos o seguinte: a partir do momento
momento em que existe um fato e ele é contado por alguém, esse fato já tem um viés, já tem um olhar, já tem uma ótica, já tem um narrador. Por isso falamos, já existe uma narrativa. E voltando agora lá ao caso do Trump, assim como foi o caso da facada no Bolsonaro, e assim como tantos outros casos de atentados, e nesse caso eu usei os dois porque são atentados a políticos em campanha de eleição, esse tipo de narrativa, esse tipo de olhar, esse tipo de enfoque pode sim ser usado para que monstros sejam criados ou heróis sejam criados, e isso sim influi na vida das pessoas que muitas vezes nem acompanharam essas narrativas. Afinal, o que está sendo decidido numa eleição é sim todo o destino de uma nação, ou quem sabe até de um planeta, quando a gente fala de uma das maiores nações do mundo, como é o caso dos Estados Unidos. Então vamos para outro foco dessa coisa, onde pessoas discriminadamente mal intencionadas usam esse tipo de narrativa, esse tipo de informação, ou uma pequena informação, um pequeno caos, um pequeno fato, para enganar outra pessoa. Sim, de propósito. Os golpes da internet. Quando alguém pega e manda um e-mail ao Banco do Brasil, falou que a sua senha está fora, ou você recebeu uma cobrança, está negativado. Antigamente era aquele do sequestro, onde todo mundo foi avisado, mas agora, o mais importante, o que eu quero deixar como reflexão aqui nesse vídeo, é a atenção aos detalhes. Por quê? Porque sim, é muito fácil a gente manipular a maneira de contar uma história, mas é nos detalhes onde a gente pode buscar coisas que sejam, talvez, desconexas na maneira de contar, ou que não façam tanto sentido com as informações reais que nós temos a respeito do fato. E esse é o meu alerta, então fica aqui uma dica, se é que serve para alguma coisa da dica nessa vida. Sempre que possível, consulte a notícia ou o que quer que seja que você procura em mais de uma fonte. Por exemplo, se você é uma pessoa que acompanha canais mais voltados à direita na política e estão falando a respeito do Trump, procure ver o que a esquerda também está falando e tente ao máximo livrar-se desse julgamento. Não, mas também a esquerda fala isso, também a direita fala isso. Todos os lados estão puxando um pouquinho a sardinha para a sua brasa. E esse é o ponto. Quanto mais fontes de informação ou quanto mais óticas você tiver sobre o que aconteceu em esse ou aquele assunto, mais fácil vai ser você ter a sua própria conclusão. E a sua própria conclusão não é a de ninguém. Você pode sim se embasar em pensamentos de outras pessoas, mas tenha a sua própria conclusão. Porque isso, meu amigo, a genuinidade, o pensamento livre, mas livre de verdade e bem embasado, isso sim é poderoso, isso sim é imbatível. Até o próximo vídeo, um beijo no coração e se informe melhor se inscrevendo aqui no meu canal e dando um like nesse vídeo. Até a próxima, beijinho, eu fui!